Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em cada coração, e nós estamos reunidos mais uma vez na nossa sala com propósito, e desta vez conversando com o diácono que é responsável pelo propósito de evangelismo. Ele, mais a diaconisa Márcia, são responsáveis por esta área. Eu tenho a grata satisfação de conversar com o diácono Alcinei. Estamos iniciando a nossa conversa, mas antes de tudo eu gostaria de saber um pouco a respeito da sua família. Ok, pastor. Somos eu e minha esposa, a Márcia, que faz parte do Ministério do Evangelismo. Nós temos 2 filhos, um se chama Renan e o outro se chama Guilherme. Né? Correto, excelente, muito bom. Aquela saudade, né, que bate sempre dos pais. Um está fora do estado, trabalhando, né? Sim. E o outro, mais jovem, está aqui próximo estudando. Sim. Tá? Bom, uma família bem estruturada, eu conheço há muitos anos esta família. Verdade. É uma família que nunca trouxe assim nenhum tipo de problema para o gabinete, conforme a muitas outras famílias também. E perguntando e colocando logo de início a que se propõe esse propósito de evangelismo, como que vocês veem a nível de Bíblia ou a nível de igreja, como que vocês veem esse propósito? Bom, pastor, a própria Bíblia diz, né, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, né? Isso é o dever da igreja, isso é o dever do evangelismo, né? E trazer pessoas que queiram trabalhar nesse propósito dentro da igreja, né? A começar por dentro da igreja e fazer esse tipo de trabalho fora da igreja também, né? E eu entendo, eu creio que não seja assim tão fácil arregimentar, você trazer pessoas para trabalhar no evangelismo, porque para algumas outras áreas, algumas outras situações, nós até conseguimos pessoas para o evangelismo, mas eu creio que vocês, de repente, até encontrem algum tipo de dificuldade para poder reunir essas pessoas para o evangelismo. Mas eu sei que vocês têm bastante estratégias que utilizam dentro deste propósito de evangelismo. E eu gostaria que o irmão estivesse relatando, falando para nós, né, falando para os nossos ouvintes também, as ferramentas que vocês utilizam dentro desse propósito de evangelismo. Certo, pastor. Nós temos seis tipos de ferramentas, né? Nós temos missões, nós temos casa de paz, nós temos pedágio, nós temos degase e temos o sopão, né? São 5, eu falei 5 ou 6, né? Sim. Isso aí. Então são essas ferramentas que no momento nós temos em mãos, né? E procuramos ver se tem mais novas ferramentas para a gente poder trabalhar. Porque hoje em dia o que nós mais precisamos são de ferramentas a nível de evangelização. Sim. Porque algum tempo atrás nós utilizávamos uma metodologia, assim, não vou dizer antiga, mas da época. Mas nós estamos vivendo uma nova era, um novo momento, e essas ferramentas têm que ser ferramentas novas e que consigamos, assim, atrair as pessoas, né, para serem evangelizadas. Sim. Agora, algo que o irmão colocou, falando sobre o pedágio, como é que funciona esse pedágio? Coloca para nós. Como é que funciona esse pedágio? O pedágio evangelismo, nós reunimos irmãos, nós paramos os carros na rua, oferecemos água mineral, né? E levamos também a palavra de Deus para essas pessoas, né? Certo, e esse material que é distribuído, essa água mineral gelada, né? Sim. Aqueles copinhos, né? Aqueles copinhos. Sim, copinho. Descartável. Descartável. É gratuito, né? Gratuito, 0800. Eu já estive observando, às vezes as pessoas querem até colocar a mão na carteira, tirar o dinheiro para poder... Sim, já aconteceu isso várias vezes. Para poder oferecer. E eu tenho visto que vocês têm se esforçado também bastante. E qual o dia da semana ou do mês que vocês saem para o sopão evangelístico? Certo, pastor. Nós saímos no última sexta-feira do mês e reunimos na igreja a partir de 8h30 da noite para levarmos sopão
em Nova Iguaçu, principalmente a área que nós mais trabalhamos, e tem sido bons resultados, né? Correto. Também quando o irmão falou sobre degase, essa é uma linguagem que nós entendemos, mas de repente o nosso ouvinte, ou a pessoa que está assistindo, de repente ela fala: o que é degase? Fala para nós mais ou menos como é que funciona esse esquema do degase. Sim, degase são adolescentes que ficam internados, né? Acho que até a faixa, se eu não me engano, até 17 anos, né? E esses meninos ficam em recuperação, né? E nós procuramos fazer visitas e levar a palavra de Deus para esses jovens, né? Sim, que inclusive há algumas conversões, né? Sempre há uma conversão. Sim. Sempre temos conversões lá. Como a gente teve esse problema de pandemia, nós não podemos retornar ao degase, né? Mas no período que nós trabalhamos naquele local, tivemos, se eu não me engano, 60 garotos que se renderam aos pés do Senhor. E esses meninos são internos, né? Meninos que cometeram algum delito, né? Sim. Cometeram algum delito e por isso estão reclusos naquele local, certo. Mesmo. E também nós temos dentro desse propósito de evangelismo, nós temos Jesus na estrada. De repente, essa mensagem, essa palavra de Jesus na estrada, você vai pensar que é distribuição de folheto. Explica mais ou menos como é que funciona esse Jesus na estrada para nossos ouvintes. Jesus na estrada, ele funciona com os membros da igreja, né, que participam com faixas, né? Essas faixas têm mensagens, e são várias faixas que são distribuídas pela rua, principalmente aqui a estrada de Belfor Roxo, né? Sim. E levando mensagem para as pessoas que passam de carro. E é impressionante que algumas pessoas que passam de carro, elas passam buzinando, elas gostam, né? Verdade. Vibram em ver aquelas frases, os dizeres evangélicos, né? Bem-vindo ao bom pastor, e logo em seguida tem assim a palavra Jesus, né? Bom pastor que é Jesus, né? E vamos utilizando, eu tenho observado que vocês utilizam sempre frases chamativas, né? Cuidado com o amarelo, né? Isso. Quando chegar o vermelho, né? Pare, siga. E eu vejo que é algo assim, um trabalho muito consistente, esse trabalho de vocês. Sim. E o propósito de evangelismo, ele só carece não de ferramenta, não vou dizer assim, mas de pessoas, eu creio, que se proponham a trabalhar dentro deste propósito de evangelismo. Com certeza. E eu gostaria até, se fosse possível, que o irmão fizesse assim, um convite a essas pessoas para se engajar também, para estar com vocês, quem sabe para trabalhar no Jesus na estrada, quem sabe para trabalhar no sopão, se não vai sair para fazer entrega dos alimentos ou de agasalhos, mas pessoas que possam estar aqui na cantina da igreja preparando um alimento. É o momento do irmão fazer um convite a essas pessoas. É bom, né, pastor? Chamar os irmãos, ou pessoas que queiram trabalhar no evangelismo, porque, como o pastor falou no início, não é nada fácil, é trabalhoso, mas é prazeroso. O irmão que quiser participar de um desses esse trabalho que nós estamos fazendo dentro do evangelismo, que possa procurar a gente, procura o pastor também da igreja, procura a irmã Márcia, me procura para fazer parte do Jesus na Estrada, Degase, Sopão, onde você se identifica melhor. Até mesmo o pastor falou, na cantina também, né, para ajudar a fazer alimentos para o Sopão, né? Justamente. E eu vejo que há uma grande dificuldade em arregimentar essas pessoas, porque para discipular, para evangelizar, também para discipular, é bem difícil. E no evangelismo principalmente, porque para sair para um passeio, né, nós conseguimos, né, unir um grupo enorme para um passeio. Vamos ter um passeio. Mas para o evangelismo parece que tanto os outros propósitos, no caso discipulado, agora falando sobre o evangelismo, parece que está caindo no desuso. Sim. Algumas igrejas já não estão mais, né,
não é lançando mão desta ferramenta, não é, isso aqui não é uma ferramenta, isso aqui é uma ordenança do nosso Senhor, né? E algumas igrejas, infelizmente, estão deixando para trás esse tipo de trabalho. E que cabe a nós, né, o que cabe a vocês que são líderes deste propósito, é cada vez mais buscarmos ferramentas. Porque houve um tempo em que nós conseguíamos entregar o folheto nas casas, na rua, mas hoje em dia nós temos muitos condomínios. Sim. E como chegar até esses condomínios, né? Verdade. Como abordar essas pessoas que passam de carro? Como abordar? Então, esse pedágio evangelístico também é algo que me chamou bastante atenção, é que vocês utilizam placas a 200 metros pedágio evangelístico, a 100 metros pedágio evangelístico. E as pessoas que não conhecem começam a imaginar assim, vou ter que pagar para poder passar, vou ter que pagar para poder passar, mas quando elas chegam no determinado local, elas são surpreendidas, né, com o oferecimento de um copo com água, né, aquele copo d'água, aquele copo descartável, não assim entornando no copo, mas aquele copo lacrado, né? Isso. Também com a logomarca da igreja, né? E com também um convite para estarem na igreja, falando que Jesus é a água da vida. Com certeza. Né? Diácono e ministro, eu não sei se chama de diácono ou de ministro. Fica à vontade. Foi um prazer muito grande ter o irmão aqui nesta sala com propósito e nós conversarmos a respeito deste propósito de evangelismo. Que Deus continue dando estratégias a vocês, que o Senhor Deus continue abençoando vocês dentro deste propósito e por esta confiança que Ele depositou em vocês. Amém. Bom, vamos orar, encerrando, agradecendo. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela visão da tua igreja, ó Senhor Deus. Esta visão não parte do pastor, esta visão não parte de algum outro membro da igreja, mas é embasado na tua palavra, Senhor, cumprindo a tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pelos líderes deste propósito, ó Senhor Deus. Também te agradecemos pelas pessoas que têm contribuído, que têm abraçado, ó Senhor Deus, este propósito. Nós te agradecemos e te suplicamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Fiquem na paz, em nome do Senhor. Amém.